Beleza, então. Vamos resolver aqui um problema envolvendo EDOs de primeira ordem, em que a gente tem que obter a solução geral para essa EDO aqui. Y' de t menos t ao cubo y quadrado igual a t ao cubo. E assim, qual é a primeira coisa que a gente já identifica aqui? De fato, né, trata-se de um EDO de primeira ordem, porque o grau máximo da derivada é 1, né? A gente só tem um y' aqui. Mas o que eu quero que você atente é o seguinte: a gente tem essa potência quadrática aqui no y. Isso caracteriza um EDO não linear. Não linear. E aí o que acontece? Quando a gente tem um EDO não linear, obviamente a gente não pode utilizar as técnicas aí envolvendo fator integrante, técnicas envolvendo EDOs de primeira ordem lineares. E aí o que eu recomendo para você? Quando tiver esse tipo, tente inicialmente, né, mostrar que essa EDO ela é separável, né? Ou seja, a gente consegue fazer uma separação de variáveis de tal forma que a gente tenha um dy dt, né, que é o próprio y', que a gente consiga escrever num formato f de t, g de y. Ou seja, nós conseguimos aqui separar as variáveis. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é reorganizar esse EDO para verificar se ela é de fato separável. Então, né, reorganizando, temos que, vamos lá, y' de t menos t ao cubo y quadrado de t é igual a t ao cubo, ou seja, essa EDO é válida se e somente se eu não vou ficar carregando o parênteses com t, né? Porque a gente já sabe que o t é a variável independente nesse caso. Então, eu só vou passar o menos t ao cubo y quadrado para o outro lado, então vai ficar um y' igual a t ao cubo, que já estava aqui, mais o t ao cubo y quadrado. A gente percebe que a gente tem aqui o fator em comum t ao cubo, vamos colocá-lo em evidência, vai ficar t ao cubo vezes 1 mais y quadrado. Opa, isso aqui de fato é um f de t, g de y. Ou seja, o nosso t ao cubo é o f de t, e o 1 mais y quadrado é justamente o g de y. Então, essa EDO ela é separável. É separável. Beleza? Tranquilo. Agora, o que a gente tem aqui, né? A gente vai ter que resolver. Então, vamos lá. Resolvendo, né? Resolvendo, o que a gente tem que fazer? Ora, se o nosso y' igual a dy dt é igual a um f de t, g de y, isso aqui, né? Isso é verdade se somente se 1 sobre g de y, 1 sobre g de y dy é igual a f de t dt. Se ficar qualquer dúvida em relação, né, à forma como a gente resolve aqui EDOs separáveis, a gente já tem um vídeo aí no canal que mostra com mais detalhe, com um pouquinho mais de profundidade, e o link está aí na descrição, tá? Agora, o g de y, a gente viu que é 1 mais y quadrado. Então, a gente vai só substituir aqui. Então, isso implica, né, que 1 sobre 1 mais y quadrado, vamos escrever bonitinho, mais y quadrado dy, é igual ao nosso f de t, que é o próprio t ao cubo, dt. Agora, acabou. A gente só tem que integrar. Então, vamos integrar ambos os lados. Vai aparecer aqui uma constante de integração que eu vou chamar de Czão. Se você quiser, pode aparecer uma constante de integração na integral do lado esquerdo, outra na do lado direito, e o Czão seria, digamos assim, a combinação dessas duas constantes. Agora, ambas essas integrais, né, ambas elas, a gente consegue resolver com tranquilidade. A gente sabe que a derivada do arco tangente de um argumento, por exemplo, y, é 1 sobre 1 mais y quadrado. Então, a integral de 1 sobre 1 mais y quadrado vai dar como primitiva aí o arco tangente. T ao cubo é uma potência, então a gente sabe que a integral vai ser t à quarta sobre 4. Então, isso implica no seguinte, que a gente vai ter o arctangente de y igual a t à quarta sobre 4 mais um Czão. Agora, a gente consegue isolar y aqui tranquilamente. O que a gente precisa fazer? Ora, a gente tem um arco tangente de y, então a gente precisa, de alguma forma, fazer com que esse arco tangente suma. E como é que a gente faz isso? É com uma propriedade, né, de funções envolvendo funções compostas e funções inversas, que a gente chama aí de função composta da inversa. Ou seja,
Quando eu tenho uma função e aplico como composta ali a inversa, a gente vai ter o próprio argumento, ou seja, uma função aplicada em f de menos 1, ou seja, a sua inversa, vai dar o próprio argumento ali, a variável independente, que nesse caso aqui é o t. Então, nesse caso aqui é o y, perdão. Então, se eu aplicar tangente em ambos os lados, ou seja, fazendo a tangente aplicado ao arco tangente de y, vai dar o próprio y. Então, isso aqui é o próprio y, tá? É o próprio y. E esse y é um y de t. Beleza. Agora, a gente tem que aplicar a tangente em ambos os lados. Então, vai aparecer aqui também uma tangente aplicada até a quarta sobre 4, mais a constante. Ou seja, a tangente aplica em toda a equação. Então, portanto, né, o nosso y de t vai ser igual a tangente aplicada até a quarta sobre 4 mais cesão. Acabamos aqui, então, o nosso probleminha. Então, vimos aqui que trata-se de um EDO separável e, basicamente, depois que a gente separa as variáveis, é só integrar. E, nesse caso aqui, a gente obteve uma solução explícita. O que significa isso? Isso a gente consegue isolar y de t. Beleza? Então, espero que você tenha curtido esse exemplo resolvido aqui, bem tranquilo. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.